Oi, gente, bom dia. Bom dia. Colocando uma musiquinha pra gente começar a conversar aqui, tá? Hoje a gente vai começar a nossa série de lives, que é uma jornada de fé contra a ansiedade. E eu sei que muitas vezes a nossa mente... Oi, Ju, bom dia. A nossa mente, ela nos leva para um lugar de tanta ansiedade, de tanta insegurança. Às vezes a nossa mente ela fica tão angustiada com tantos pensamentos que a gente vai ficando paralisado nesse lugar de dor. A gente vai ficando com a nossa mente tão agitada que a gente não consegue, às vezes, nem parar para orar, né? A mente fica angustiada, a mente tá ali paralisada. Sejam bem-vindos, bom dia! A nossa jornada de fé contra a ansiedade. E eu comecei essa live, gente, pra gente começar a ter esse momento, né, pela manhã, de poder dar uma acalmada na mente, uma oxigenada no cérebro, pra gente poder, de fato, começar o nosso dia, né? Às vezes a gente já começa o dia naquela agitação, já começa o dia naquela angústia, já começa o dia a 1 milhão e a gente vai colher a consequência dessa agitação. Então, a gente vai ter uma série de lives que vai ser muito legal e quero convidar vocês a participar, a ouvir, a renovar aí a mente, os pensamentos de vocês. Vamos convidar mais alguém para essa live? Vocês podem enviar ali no aviãozinho, gente. Envia aí para alguém, para alguma amiga. Alguém que vocês sabem que tá angustiado, que tá sofrendo, né? Que tá com a mente muito agitada. Porque a gente vai falar justamente sobre isso. Em que condição que tá a minha mente? Aonde a minha mente tem levado o meu corpo? Aonde que eu tenho estado com a minha mente, né? Quais são os lugares que a minha mente tem me levado? Eu tenho visitado que lugares com os meus pensamentos? Né? Lugares de doença, lugares de morte, lugares de medo. Eu tenho gastado mais tempo em lugares de dor, ou eu tenho conseguido aquietar minha mente, aquietar minha alma, aquietar o meu corpo, para poder respirar, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que tá minha mente, em que condição que a minha mente tá. E às vezes a gente não para pensar em que condição a nossa mente tá, né? E eu separei, sim, algumas coisas para falar com vocês a respeito disso, para fazer vocês pensarem na condição da mente de vocês, né? Em que condição que tá a sua mente? A nossa mente, ela muda o tempo todo, né? Tem uma hora que parece que tá tudo bem, que eu tô num lugar calmo, que eu tô num lugar de paz. De repente eu tô ansiosa, daqui a pouco eu tô agitada, daqui a pouco eu entro num lugar de preocupação, de angústia. Então, às vezes a gente tá nesse lugar de tranquilidade e em poucos minutos a gente se encontra num lugar de agitação. E aí, como que a minha mente fica? A nossa mente, ela vai determinando para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, como que a gente vai se portar. Ela determina muito sobre a nossa vivência, sobre a nossa experiência. Então,
a gente precisa parar e se perguntar, será que a minha mente ela tá num estado normal? Como que é um estado normal? E aqui eu tô falando sobre uma jornada de fé. Principalmente para aquelas pessoas que já conhecem ao Senhor, que já conhecem Jesus, que já tem um Deus, que já tem aí a sua confissão de fé. Como que tá a sua mente? A nossa mente consegue se acalmar, consegue se conectar com Deus, ou a nossa mente tá sempre aprisionada nas preocupações, nas possibilidades ruins, ou a nossa mente está sempre tentando se defender de algo que nem está acontecendo, mas ela fica dizendo, né, que as coisas vão dar errado, que não vão dar certas. E aí a gente entra numa guerra com a nossa mente e a nossa fé. Porque a gente sabe que tem um Deus que é vivo, a gente sabe que existe Jesus, que é um Deus real, vivo, mas a nossa mente não consegue confiar, porque tá cheia de medo, porque tá cheia de angústia, porque tá cheia de possibilidades ruins. Às vezes a gente tá presa numa mente julgadora, às vezes a gente tá aprisionado numa mente crítica, numa mente acusadora. Tem pessoas que são assim, que elas estão sempre com o dedinho preparado já. A mente delas já tá viciada em criticar. A mente delas pode já estar viciada em reclamar. A mente delas pode estar viciada em ser desconfiada. Vocês conhecem pessoas assim? Ou vocês são essa pessoa que tá sempre desconfiada, criticando, porque a nossa mente ela se vicia em algumas coisas. E aí, eu tô viciada no quê? Qual é o estado que a minha condição tá? Será que eu já sou essa pessoa viciada em reclamar? Será que eu já sou essa pessoa viciada em acusar, em estar sempre com o dedo julgador? Ou será que eu já sou essa pessoa viciada em negatividade? Em que condição que tá a tua mente? Qual é a condição? Eu tô aprisionada, meus pensamentos, eles estão aprisionados no quê? E aí, gente, quem conhece Jesus aqui, quem tem um Deus, quem conhece o Senhor, precisa parar e pensar. Será que a minha mente, ela tá de acordo com aquilo que eu professo? Ela tá de acordo com a vontade de Deus? Será que a minha mente, ela tá debaixo de um juízo de paz? Será que a minha mente tá andando de acordo com aquilo que Deus declara sobre a minha vida? Porque às vezes eu tenho Deus, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, mas a minha mente, ela tá completamente aprisionada num outro reino, que não é um reino de Deus, que não é o reino de paz, que não é um reino de justiça. E a gente fica preso nesse lugar, numa mente aprisionadora. Então, às vezes, por muitos, a gente é crente, a gente conhece Deus, mas a gente tá com a nossa mente presa num lugar de dor. E deixa eu falar uma coisa, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, que a gente declara Ele como nosso Deus, e a gente sabe que na hora que Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam, né? Mas o principal é que, quando a gente recebe Jesus, a nossa mente, ela não muda. Tá dando erro na minha voz, é? O Instagram tá fazendo essa safadeza, gente. Me digam como é que tá o sinal. Como é que tá o sinal pra vocês? Escrevam aqui no chat pra mim. Tá normal?
Então vamos lá. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador... Oi, Paulinha, bom dia. Obrigada, gente, por me dar um retorno. Maranúbia maravilhosa. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, espiritualmente a gente recebe um selo, a gente recebe uma marca, que é a marca do sangue de Jesus, ele fica sobre a nossa vida. Vocês não enxergam aqui a marca do sangue, né, de Jesus sobre a minha vida. Mas no reino espiritual, para os anjos, para os principados, para as potestades, para o mundo espiritual, quando os anjos do Senhor ou quando os anjos de Satanás, os demônios, eles me olham, eles enxergam em mim a marca do sangue. E aí eles dizem, ó, ali vai uma filha de Deus. Ali vai alguém que entendeu quem é Jesus. Eles enxergam a marca do sangue de Jesus em mim. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma marca, a gente recebe um selo. Ele disse assim, ó, essa daqui eu paguei o preço por ela é minha, ela entendeu. E aí eu recebo a marca. Então, espiritualmente, as pessoas veem a marca de Jesus em mim, tá? E no mundo, aqui no mundo real, vocês vão ver a marca de Jesus em mim através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através da minha vida. Vocês vão me conhecer espiritualmente através dos meus frutos. Porque quem tem Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa, inevitavelmente, ela produz frutos. Ela precisa produzir frutos. A gente não consegue estar com Jesus sem produzir frutos. Então, vocês vão conhecer Jesus através de mim pelo que eu faço, pelo que eu falo, pela maneira como eu me porto, pela minha condução, pelos meus valores, pelos meus princípios, por aquilo que eu transmito, tá? Por aquilo que eu sou. Só que a pessoa, vamos dizer que ela uma vida toda, uma pessoa adoentada, sempre agitada, angustiada, uma pessoa doente, enfim, uma pessoa que vem do mundo cheia de dores, cheia de marcas. Quando ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, a mente dela não é transformada. Jesus não tira assim, ó, agora eu vou tirar tua mente porque tu me encontrou e eu vou te dar uma nova mente. Não acontece. Não existe mágica. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa começar a alterar a forma de pensar. É a gente que precisa mudar os nossos pensamentos. É a gente que precisa adequar a nossa mente à nossa nova condição, que é essa condição de filha. Só que as pessoas conhecem Jesus e acham que é fórmula mágica. Que porque eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, as coisas têm que mudar num passe de mágica. Eu vou parar de pensar naquilo que eu passei a minha vida inteira pensando. Vai dar ruim. A nossa mente, ela não nasce de novo com a experiência do novo nascimento. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente se batiza lá nas águas, a gente está nascendo de novo. Mas a nossa mente, ela não nasce de novo. A nossa mente é a mesma mente. O que nasce é o nosso espírito, que antes de conhecer Jesus, ele estava dormindo, ele estava morto, ele não tinha vida. Quando a gente conhece Jesus, o nosso espírito, ele vivifica, que é o novo nascimento. Algo nasce dentro de mim que se chama Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade do novo nascimento. E aí o que acontece? A nossa mente, ela não nasceu de novo. A nossa mente continua a mesma mente que a gente tem. As nossas histórias continuam a mesma história. As dores que a gente sofreu na nossa vida continuam sendo as mesmas dores. O que precisa mudar é a gente que tem que mudar o nosso comportamento. Eu e você que precisamos renovar
a nossa mente com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que vai transformar a minha mentalidade a partir de agora. Sou eu que vou ter que começar a mudar a forma de pensar. Jesus, ele vai vir na minha vida, mas ele não vai fazer eu deletar todo o meu passado. Jesus não vai dar um apagão na tua mente e dizer, esquece aquele abuso que tu viveu. Ele pode te curar desse abuso, sim. Mas ele não vai dar um apagão na tua memória. Ele não vai te fazer esquecer as dores do passado assim. Não. É um processo que a palavra de Deus nos transforma. É um processo onde a palavra de Deus é que vai começar a renovar nossa mente. Por isso que a gente vê um monte de cristão com 200 anos de igreja, mas com a mente ainda cativa ao mundo. Uma mente ainda sofredora. Uma mente que ainda é desconfiada. Uma mente que ainda é julgadora. Uma mente que ainda é crítica. Uma mente ainda doente, pessimista. Por isso que a gente vê cristãos se posicionando de maneira errada. Eles têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas eles ainda não fizeram a palavra de Deus a sua realidade. Ainda não girou a chave de que a mente precisa ser transformada, precisa ser renovada. É por isso que tem tanto cristão ainda preso em muitos medos, preso em muitas dores de coisas que aconteceram na sua vida. Por isso que diz, eu não gosto de ir na igreja porque vai lá, vou lá na igreja, todo mundo julga. Lá na igreja ainda as pessoas ficam dizendo, não faz isso, não faz aquilo, né? Ficam apontando, porque esse cristão, será que ele já entendeu que ele precisa renovar a mente dele? Ele precisa transformar o jeito de pensar? Que ele precisa alterar a conduta dele através da renovação da mente que está na palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, a sua mente vai continuar presa. Se você não ler a Bíblia, você vai continuar com a sua alma aprisionada. Se você não ler a Bíblia, você vai continuar presa no medo. Se a palavra de Deus não renovar sua mente, você vai continuar aprisionada nesse lugar de dor. Porque o que muda a nossa mente é a palavra verdadeira, a palavra real. E a fonte da vida, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ela vem de lá. E, gente, é uma loucura porque quando a gente para pensar que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e que ele decidiu morar em mim e em você, ele decidiu contar com a participação da nossa mente. Por onde que Jesus fala comigo e com você? Por onde que você fala com Jesus? Não é através da oração? A gente conversa com Deus por onde, minha gente? Escrevam aqui para mim nos comentários. Silvana, ontem à noite eu não conseguia dormir com medo de morrer. A mente cativa, aprisionada no medo. Né? Presa, aprisionada. Abre o Salmo 91, Silvana, nessa hora e começa a declarar dentro da tua casa. Abre a boca e começa a declarar. Peraí, gente, deixa eu só pegar um negócio que eu esqueci aqui. Deixa eu pegar, um minutinho. A oração, pra gente falar com Deus, a gente precisa orar. E a oração, ela circula por onde? É no meu pensamento. As orações, a oração, para eu poder falar com Deus, eu preciso utilizar da minha mente.
Então os meus pensamentos se conectam com o Espírito de Deus. Ele usa o Espírito dele para falar comigo através dos meus pensamentos. Vamos dizer lá, quando uma profeta do Senhor, ela quer entregar uma palavra para alguém, por onde que ela recebe a revelação de Deus? Pela mente. Agora, se a gente tá com uma mente cheia de medo, se a gente tá com uma mente catastrofizando o tempo todo a nossa realidade, se a gente tá com uma mente atordoada, se a gente tá com a cabeça cheia de coisa, qual é o espaço que a gente vai ter para ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente? Aonde que eu vou ter espaço para ouvir a voz do Senhor? Aonde que eu vou ter espaço para entender quando Deus falar comigo através dos meus pensamentos? Olha lá, tá com medo na hora de dormir? Vai lá pro Salmo 91. Olha só o que diz o Salmo 91 quando a gente tá com medo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Cada vez que a gente vai falando, que a gente vai declarando isso, a nossa alma vai ouvindo, o Espírito começa a se movimentar dentro de mim. A minha mente ouve essa palavra e eu começo a transformar meu pensamento, porque eu começo a gerar fé. Sabe de onde que vem a fé? A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. O problema é que tu espera o culto do domingo de noite para ouvir a palavra de Deus. E aí tu quer ter fé a semana inteira, na hora da tua luta. Porque tu não executa ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, falar ela em voz alta. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. A palavra de Deus está dizendo isso, eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Olha isso. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. A fidelidade de Deus, ela vem como um escudo para te dizer: filha, eu te protejo. E aí a gente tá na hora de dormir cheia de medo. Porque o medo não vai deixar com que tu lembre dessa palavra. Porque quem quer te deixar com medo se chama Satanás. Ele não quer fazer com que tu se lembre disso. Então, quem tem que se levantar, abrir a palavra de Deus, falar em voz alta, é você. Porque você está num campo de batalha. Você está guerreando. Você está guerreando. Olha o que diz o versículo 5. Você não terá medo dos perigos da noite. Você não terá medo dos perigos da noite. Nem de assaltos durante o dia. Você não terá medo da peste que se espalha na escuridão. Lá, tu tá cheia de medo. E Deus está te dizendo que todo esse medo tem uma proteção, tem um escudo, que é a fidelidade dele. Você não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá. Agora, para quem é que nenhum desastre vai acontecer?
Para aquelas pessoas que fazem do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Quem é que tem sido o seu protetor na hora da angústia? Quem é que tem sido o seu defensor? Quem é que tem alterado a sua mente? Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele... Olha isso. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Gente, isso daqui renova a mente. Isso daqui transforma, isso conecta o teu espírito com o Espírito de Deus. E quando o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus, aí é que a fé acontece. E é nessa hora que o medo se dissipa. O problema é que vocês estão sozinhas, e eu falo isso muitas vezes para mim também. Sozinhas, querendo dissipar o medo na própria força. Pensando positivo. Olha só. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Gente, com os pés você pode fazer isso porque o Senhor está com você. Então a palavra de Deus, ela vem para alterar, ela vem para renovar esse ciclo de pensamento ansioso, vicioso. Então em que condição hoje a tua mente está? Eu conheço Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Mas a minha mente, ela é uma mente que está vivendo aprisionada nas realidades desse mundo? Ou eu estou renovando a minha mente com aquilo que gera vida? Ou eu consigo renovar a minha mente com a palavra de Deus? A renovação da mente, ela é um processo. Ela demanda tempo. Por isso que você pode ter Jesus como seu Senhor e Salvador e dizer: ai, Bruna, eu fui para a igreja, eu me converti, eu aceitei Jesus, mas nada na minha vida mudou. A pergunta é: o que é que você mudou quando você conheceu Jesus? O que é que você alterou na sua vida? Quais foram os comportamentos que você alterou? Quais foram os novos hábitos que você trouxe para a sua realidade quando Jesus entrou aí na sua vida? Você recebeu Jesus como seu amigo, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas quanto você está alimentando essa amizade? Quanto você está querendo conhecer de fato esse Deus que você recebeu como seu Salvador, como seu Senhor? Quanto que você está se deixando ser alterada, renovado a sua mente? Quanto você está fazendo por isso? Reconhecer que a mente não tá legal, gente, é o primeiro passo. Eu reconheço, Bru, que eu não consigo executar minha fé, que eu não consigo me desenvolver. Eu reconheço que eu estou mais paralisada no medo, nas angústias. Eu reconheço que a minha mente não tem sido renovada porque eu não tenho me posicionado. Eu espero que Deus faça por mim aquilo que eu mesma tenho que fazer. Quantas vezes a gente faz isso? A gente espera que o Espírito Santo de Deus realize coisas que cabem a nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. Buscar ajuda, conversar, tratar seus medos, tratar as suas dores. Você precisa fazer aquilo que lhe cabe. E Deus faz aquilo que você não pode fazer. Deus faz aquilo que você não tem acesso. Deus faz aquilo que é impossível você fazer. Mas não espere que Deus faça aquilo que você precisa fazer. Abrir a Bíblia e ler, alimentar o seu espírito, renovar a sua mente, é algo que depende de você. Não coloque essa responsabilidade diante do Senhor.
Ai, Deus não me responde. Deus não fala comigo. Todo mundo ouve Deus, mas eu não ouço. Como que está sua mente? Em que condição está sua mente para que você consiga escutar a voz do Espírito Santo de Deus? Não adianta uma mente estar cheia de coisa, cheia da sua própria voz. Não adianta uma mente estar cheia dos seus próprios pensamentos, que não cabe, não tem espaço para Deus falar. Qual é o espaço? Qual é o lugar que Deus vai dizer, ei, deixa eu me dar um cantinho aqui para eu te dizer, porque eu tenho resultado, eu tenho a saída. Mas tu tá se ocupando só dos teus pensamentos. Vira teus olhos, ouve, abre teus ouvidos para me ouvir. Então, gente, às vezes, o nosso problema, ele tá muito mais enraizado nos nossos pensamentos do que de fato na nossa fé, do que de fato na nossa vida com Deus. Quais são os pensamentos que estão enraizados em você? Para esses pensamentos saírem desse lugar, e eu falo isso tanto na vida com Deus quanto na psicologia como psicóloga. A única maneira da gente alterar esses pensamentos que estão enraizados é alterando o comportamento. É alterando o jeito de eu me comportar. Na hora da angústia, quais são os métodos que eu utilizo? Quando eu percebo que a minha mente está sendo atacada por um monte de informação negativa, catastrófica, medo, desgraça, doença, dor, memória traumática, angústia, pensamento intrusivo, pensamento repetitivo, negatividade, pessimismo. O que eu estou fazendo com tudo isso? Quando eu estava apresentando, quando eu estava lançando aqui para vocês o meu programa, o Liberte-se da Ansiedade, o que eu mais senti aqui, o que eu mais senti como profissional e atendendo as pessoas interessadas no programa, a dificuldade que eu mais percebi foi das pessoas entenderem o nível que elas estão de sofrimento. E o tanto que elas precisam de ajuda e não conseguem entender. Elas querem tudo de graça, elas querem tudo fácil, elas querem tudo de mão beijada, elas só querem, venha, vai, alguém faz algo por mim, alguém me tira dessa situação. As pessoas não querem se responsabilizar pela sua melhora. Elas querem algo assim, ó, pá. E eu falo isso. Por quê? A pessoa relatava pra mim, Bruna, eu tenho esse problema. Bruna, eu sofro com isso e isso. Bruna, pelo amor de Deus, eu tô num abismo de morte, me ajuda. E aí eu dizia, te ajudo. Entra aqui dentro do programa que eu vou te acompanhar durante 1 ano. Tá aqui, ó. Custa tanto. Ah, não. Se tem que pagar, não quero. Elas querem de graça. Jesus pagou um preço lá na cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele já pagou o maior preço de todos. Aí agora é assim, ó. Para renovar sua mente, abra a Bíblia e leia a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Tudo que você precisa tá aqui. Ah, não. É muito cansativo. Não. Alguém faz isso? Não. Tem que ler a Bíblia todo dia. Para. Ah, não. Eu prefiro pedir para Deus, Ele que faça isso por mim. Ele que renove minha mente. A Bruna que faça um curso e que dê de graça para todo mundo. Ela que trabalhe ajudando todo mundo. Eu preciso. Eu necessito. A resposta tá na minha mão, mas não. Alguém que faça algo por mim.
Eu não quero me envolver, eu não quero gastar, eu não quero investir, eu não quero ter que me responsabilizar por ter que ir na igreja, eu não quero me responsabilizar por ter que assistir uma aula, eu não quero, mas eu quero uma mente boa, eu quero viver em paz, eu quero ter esperança, eu quero voltar a ter a vida que eu tinha, eu não quero mais ficar presa nos pensamentos, mas eu quero que alguém faça isso por mim. Tô errada, gente? Eu fiquei muito triste por muitas vezes. As pessoas morrendo. E elas ainda estão esperando que alguém faça algo por elas que não elas mesmas. Jesus já pagou o preço. A sua mente já tem a resposta para ser renovada. Mas ainda assim ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver. Alguém que faça uma live aí me ensinando algo. Eu não quero me envolver, eu não quero ser a protagonista. Eu não quero ser a responsável pela minha própria vida. Alguém que me cure, alguém que me salve. Isso não vai acontecer. A nossa mente está cativa em lugares de morte porque a gente não faz nada, porque você não faz nada. Você está presa nesse lugar de dor porque você não se responsabiliza pela sua própria vida. Você está presa nesse lugar de medo, de angústia, porque você espera que alguém faça algo, que não você. Você quer, exatamente, me reescreveu. A gente quer resultado sem o seu esforço. E isso não vai acontecer. E eu sei que isso dói ouvir. Que quando eu comecei a falar em autorresponsabilidade, inclusive o número de pessoas começou a cair na live. Porque dói. É melhor que alguém faça algo por mim. É melhor que alguém resolva a minha vida do que eu mesma ter que me responsabilizar. Né? Ontem, a autorresponsabilidade ela é uma coisa muito séria. Ontem, eu e meu marido, a gente tava falando sobre... A gente tava aconselhando um casal ontem. A gente fez um aconselhamento. E a reclamação da mulher era algo em relação a algo que o marido fazia, sabe? Que aquilo estava incomodando ela. Algo que ele fazia que incomodava ela. E aí eles vieram expor e pedir ajuda em relação a isso. E aí foi muito interessante porque Diego fez uma dinâmica com eles dois, assim... Pegou e começou a escrever no papel a realidade, os medos que ela estava relatando, sabe? E aí, ele falou, como que nós vamos fazer comportamentos que você vai fazer para mudar isso que incomoda nele? Ele disse. Porque aquilo que ele está fazendo que te incomoda, também é responsabilidade tua se organizar dentro dessa dor. A gente fica esperando com que as pessoas mudem as atitudes que nos incomodam. Quando, na verdade, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que está trazendo incômodo em nós mesmos. E aí, a conversa, o aconselhamento todo que a gente teve ontem foi trazendo a responsabilidade para a vida dela. É você que tem que se responsabilizar por aquilo que ele faz. Ele ouviu tudinho. Temos certeza que ele vai alterar muitos comportamentos. Mas é muito fácil a gente colocar, eu sinto isso porque você faz isso e isso e isso comigo. Se responsabilize pela sua dor. Por que é que isso está doendo em você? Vá resolver isso dentro de você. Para de colocar a tua expectativa no outro. E Diego foi muito sábio quando disse, sabe por quê que nós temos que organizar essa angústia dentro de você? Porque daqui a pouco ele vai fazer outra coisa que te frustre. Enquanto a insegurança estiver dentro de você, você vai continuar sendo machucada. Ele pode até alterar esse comportamento, mas ali na frente ele vai fazer outra coisa que vai te frustrar de novo. Que vai te machucar de novo, porque a insegurança está habitando em você, não nele. Então não é ele que tem que alterar o comportamento, é você que tem que se reorganizar. É você, chama a responsabilidade para você. Para de reclamar, para de se colocar num lugar de vítima.
coitadinha de mim, estou sendo coagida por isso. Para! Sai desse lugar. Então, às vezes a gente ouve aquilo que a gente não quer, porque a gente quer ser acariciado, a nossa dorzinha, assim, os outros que têm que fazer algo por mim, o meu marido que tem que mudar a atitude para eu poder fazer o que ele quer, ele primeiro tem que fazer tal coisa. Fulaninho que me trata desse jeito, por isso que eu reajo dessa maneira. Para com isso. Isso fala muito mais sobre você do que da outra pessoa. Então, é a condição da nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha e ela fica colocando a gente em várias pegadinhas. Ela fica colocando a gente em várias situações que não condiz com a verdade, que não condiz com a palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que mesmo conhecendo ao Senhor, elas estão viciadas em pensamentos errados. Viciadas. E qual é a maneira da gente sair, né? Porque às vezes a gente se percebe viciada num pensamento errado, né? Mas a gente fica tentando expulsar esse pensamento da nossa cabeça. E parece que quanto mais a gente tenta expulsar, mais ele aparece. Mais tu tenta expulsar, mais o pensamento aparece. Fica voltando imediatamente. Sabe por quê, gente? Porque quanto mais a gente quer rejeitar um pensamento sozinha, quanto mais tu quer rejeitar um pensamento que não te faz bem, mais Satanás vai lutar para tu pensar nesse pensamento. Porque quanto mais tempo tu ficar pensando nisso que tu não quer pensar, mais Satanás se apropria desse momento. Porque tu gasta tempo pensando em algo que tu não quer pensar. E aí ele pensa assim, caiu, a bichinha caiu de novo nesse ciclo. Satanás, ele vai lutar agressivamente contra a renovação da sua mente. Não esqueçam disso. Satanás vai lutar agressivamente contra a renovação da sua mente. Tá? Claudinha, vou deixar gravada, vai ficar salva lá no YouTube, tá? Aí, o que eu preciso fazer então, Bruna? Se ele vai lutar contra, ele vai me encher de pensamento ruim para eu não renovar minha mente. A Bíblia fala que maior é... A Bíblia vai falar, maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Satanás, ele não é e nem pode ser maior do que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você. Quem dá o poder dele crescer, dele habitar e dele me machucar, sou eu mesma. Mas o que habita em mim é maior do que Satanás. Então, por mais que ele tente, que ele venha com opressão, que ele venha com angústia, com pensamentos inflamatórios sobre a minha vida, maior é o que habita em mim. Eu tenho mais força para abrir a palavra de Deus e declarar. Toda vez que você... A minha voz sumiu, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Me digam se vocês me ouvem, deem um ok. Ah, tá. Obrigada. Toda vez que Satanás querer paralisar sua mente, tá aqui, ó, a resposta. Tá aqui, ó. Sabia que toda vez que a gente fala a palavra de Deus, espiritualmente, a gente não enxerga, mas no reino espiritual sai luz da nossa boca. O Satanás, ele não resiste quando um cristão abre a Bíblia e renova a mente. Porque quando a gente abre a palavra de Deus e a gente declara e a gente recita, sai luz da nossa boca. Sai vida da nossa boca. E ele não resiste a isso. Satanás, ele não aguenta
porque ele é a escuridão. Ele é a treva. E a treva não resiste à luz. Então, ele vai fazer de tudo para você não renovar sua mente, para você não abrir a palavra de Deus e declarar a Bíblia. Por quê? Porque ele quer que tu fique com a mente aprisionada ali naquela treva, naquela dor, naquela angústia, naquele desespero. Ele quer que tu fique aprisionada ali, porque ele sabe que a hora que tu pegar a tua Bíblia e tu abrir a palavra de Deus e tu começar a declarar, ele tem que sair. O que a Bíblia fala sobre resistir ao diabo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que a gente resiste ao diabo? As mentiras dele na nossa mente, aos medos que ele manda. Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios. Derrubei minha garrafa. Tá bom, sem problemas. 1 Coríntios 2,16. Deixa eu olhar aqui. Poxa. 1 Coríntios 2, versículo 16, fala assim, ó. Como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Olha, gente, que forte. Nós pensamos como Cristo pensa. Será que a gente tem pensado como Cristo pensou? Será que a gente de fato tem pensado como Jesus pensou? Porque se o Espírito dele habita em mim, eu tenho a oportunidade de pensar como ele, porque o Espírito de Deus se comunica comigo através da minha mente, comigo através dos pensamentos. Isso está em 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Será que a minha mente, ela tá andando de acordo com a vontade de Cristo? Ou será que a minha mente tem dado mais ouvidos à voz do diabo, à voz de Satanás, cheia dos medos, das preocupações, das angústias desse mundo? Ou será que eu tenho feito com que a minha mente seja uma mente como Cristo teve, porque a palavra de Deus não mente? Nós pensamos como Cristo pensa. Será que será que Jesus passava horas pensando no medo? Será que Jesus passava horas com medo da morte? Será que Jesus passava horas pensando no medo das doenças? Será que Jesus passava horas imaginando assim, ah, meu Deus, eu vou ser crucificado, vai doer, vai machucar? Será que Jesus passava tempo pensando nisso? Nós temos a mente de Cristo, a Bíblia fala isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Como que vocês pensam que era a mente dele quando ele estava aqui na terra? Como que a nossa mente é? Olha, deixa eu ler outro versículo para vocês. Como cristão, em que condição tinha que estar a nossa mente? Como cristão, qual é a condição da minha mente? Será que ela tem sido uma mente voltada para a palavra, para a verdade? Olha que legal esse trechinho. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso a gente chama do princípio da mente auxiliando o espírito. A nossa mente, ela auxilia o espírito que trabalha dentro de nós, o Espírito Santo. Porque é a maneira que o Espírito Santo tem de se comunicar comigo. É através da minha mente. Olha o que diz em Efésios 1:17. Vamos lá.
Efésios 1:17, para vocês entenderem como é importante a nossa mente estar com a mente aberta. A nossa mente tá uma mente voltada para a palavra de Deus, para a gente poder se comunicar com o Espírito Santo. Se a tua mente estiver cheia de mentira, não tem como você ouvir a voz de Deus. 1 Efésios 1 Efésios, só tem Efésios. Efésios 1:17. Olha o que diz. Isso é Paulo, tá escrevendo. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês, olha o que Paulo está dizendo, que ele dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios. Ou seja, o Espírito da sabedoria em nós. Que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Então, o Espírito de Deus habitando em mim, para que eu me torne sábio e para que Deus se revele a mim. Aí o versículo 18 conclui assim, ó. Peço que Deus abra a mente de vocês. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual os chamou. O Espírito de Deus, tá? No versículo 17, me torna sábia. Aonde que está a sabedoria, gente? No pensamento. E o segundo versículo fala o quê? Peço para que ele abra a mente de vocês. Mente aberta, mente desbloqueada, mente destravada, mente sensível a que o Espírito da sabedoria que vai estar habitando dentro de mim possa falar comigo. Vocês estão conseguindo entender? O quanto a nossa mente é nosso canal de comunicação com o Espírito Santo de Deus? Escrevam nos comentários. Minha mente é o canal de comunicação com Deus. Minha mente é um canal de comunicação com Deus. Minha mente é um canal limpo de comunicação com Deus. Escrevam isso para vocês materializarem essa frase. Minha mente é um canal limpo de comunicação com Deus. Minha mente é um canal limpo. A minha mente tem que ser esse canal limpo, para eu poder ouvir o Espírito da sabedoria. É por isso que o Espírito trabalha junto com a mente. O Espírito de Deus trabalha junto com a mente. Então a minha mente, ela auxilia o Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que o Espírito de Deus quer comunicar, ele vai me comunicar no meu espírito através dos meus pensamentos. Não é legal isso? O Espírito de Deus, olha só, o Espírito Santo, ele é o único que conhece os pensamentos de Deus, tá? E o seu espírito é o único que conhece os seus pensamentos. Então veja bem que o Espírito lá de Deus, que conhece os pensamentos de Deus, ele habita em você. É por isso que ele fala de sabedoria. O Espírito da sabedoria, ele passa a falar com você através do seu espírito, mas ele precisa da sua mente. Ele precisa da sua mente, mas se a tua mente não tiver aberta, se a mente não tiver desbloqueada para receber essa luz, para receber da esperança para a qual ele te chamou. Jesus te chamou para uma esperança, para uma vida de luz, para uma vida de plenitude. Por isso que ele disse, eu morri na cruz, para que você, para que você, Diane, para que você, Ayla, para que você, Mirra, para que você, Lu Reis, para que você tenha vida em abundância. Vida em abundância. Você tem vivido uma vida em abundância? Ou você tem vivido uma vida cheia de morte em abundância? Cheia de pensamento negativo em abundância?
A maneira como a gente vai conseguir viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós é através da renovação da mente. Para que o Espírito de Deus fale com a minha mente, traga a sabedoria de uma maneira que eu possa entender. A maneira com que eu vou entender o Espírito, os códigos de Deus, é através da mente. Vocês já pararam para pensar que a maneira que Jesus fala na Bíblia é através de parábola? Muitas parábolas. E a maioria, às vezes, das pessoas lá no passado, eu acho que elas nem entendiam o que é que Jesus estava querendo falar. Porque até a gente hoje, com tanto mais de informação e compreensão que a gente tem hoje, né? A gente tem que parar e entender e refletir e compreender o que é que Jesus estava querendo dizer naquela parábola. Quando Jesus fala em parábola, ele está usando o nosso pensamento para a gente interpretar o sentido daquilo que ele estava querendo dizer. Para eu poder entender a parábola de Jesus, entender o significado do filho pródigo, entender o significado da parábola dos dons e talentos, eu preciso pensar. Eu preciso de entendimento. Eu preciso de compreensão. Eu preciso de interpretação. E para tudo isso eu preciso da minha mente. Para tudo isso eu preciso dos meus pensamentos. Então eu preciso ter mente e pensamentos que me deem espaço para ouvir o que Jesus quer falar comigo. Então ele usa a mente dele para se comunicar comigo. Ele usa a mente dele, às vezes ele usa um profeta para entregar uma palavra. Como foi que esse profeta recebeu a palavra? Através da mente, através do pensamento. Então vejam a importância da nossa mente limpa. Vejam a importância daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente cativa no nosso pensamento. Porque a única maneira da gente poder ouvir, da gente entender o que Deus está querendo nos falar, é com a mente aberta. Assim como Paulo disse. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz. Quantas vezes a gente não está vendo luz no fim do túnel? Porque a nossa mente está ali, ó, turbilhão. Tem luz? Não. Porque a luz está na palavra. Está na palavra. Bruna, onde você está lendo? Eu estou lendo Efésios, a palavra de Deus em Efésios 1. Então a gente precisa, gente, renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Olha só como que funciona a vida do crente. 1 Coríntios 2:11, vamos ver. Olha o que diz 1 Coríntios 2:11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Ó, somente o Espírito que habita em você, Daisy, conhece tudo sobre você. Mônica, somente o Espírito que habita em você conhece tudo sobre você. Joyce, que acabou de chegar, somente o Espírito que habita em você conhece tudo sobre você. Juliana, somente o Espírito que habita em você conhece tudo sobre você. E quanto a Deus, somente o próprio Espírito Santo de Deus conhece tudo a respeito dele. Então, o Espírito que está em você conhece tudo sobre você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em Deus, conhece tudo sobre Deus. E olha o que diz o versículo 12. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos. Não foi o Espírito desse mundo que a gente recebeu.
mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Gente, o Espírito de Deus que habita, que conhece os pensamentos de Deus, ele decidiu habitar em mim e em você, para que eu e você pudesse entender o que é que passa na mente de Deus, para que a gente pudesse se comunicar com ele. Jesus pagou o preço na cruz para que o véu fosse rasgado e que eu e você pudesse ser habitação do Espírito dele. Que antes, somente os profetas, somente os sacerdotes podiam ter essa revelação de quem Deus é. Agora eu posso, Ayla pode, Regina pode, Deise Henrique pode. A gente tem acesso a esse Deus que antes só os profetas, só aquelas pessoas do alto escalão da religiosidade daquela época podiam ter acesso. Hoje eu e você podemos acessar o coração de Deus, podemos acessar os pensamentos de Deus através do Espírito Santo dele. Mas como, Bruna, que eu faço isso? Através da renovação da sua mente. Renovando sua mente, enchendo a mente do que gera vida, limpando a tua mente, limpando os pensamentos com a palavra de Deus. Aí sim o Espírito vai dizer, agora eu posso falar. Agora ela pode me ouvir. Agora o território onde eu me comunico com ela tá limpo o suficiente para que eu possa deixar com que a palavra flua, para que ela possa entender o caminho que eu tenho que dar para ela. A nossa mente passa a maior parte do dia cheia de problema. A nossa mente passa a maior parte do dia cheia de angústia. E a gente quer ouvir as respostas de Deus. Fala, Deus, é para eu ir para a direita ou para a esquerda? É para eu fazer esse negócio ou não? É para eu assinar esse papel ou não? É para eu... Ai, Deus, tu não me dá uma resposta. E sabe o que Deus está te dizendo? Eu só estou procurando um espaço na tua mente para tu conseguir me ouvir. Eu estou procurando um espaço no teu dia que tu volte teus olhos para mim. Eu estou procurando um espaço para tu poder decifrar meus códigos através da tua racionalidade, através do teu pensamento, através da tua psique. As respostas que você procura, talvez Deus já esteja dando. Você que não está dando espaço na sua mente para ouvir Ele, para entender as parábolas que Ele tem te enviado. Faz sentido? A mente não deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas. A nossa mente, ela deveria estar quieta, serena. Uma mente muito ocupada não é uma mente normal, é uma mente anormal. Uma mente inquieta é uma mente anormal. A mente é normal quando ela consegue ficar em descanso. E eu não estou dizendo que é uma mente vazia. Não é uma mente vazia, mas é uma mente que sabe descansar. É uma mente que sabe descansar. É uma mente que sabe procurar refrigério. Então não é uma mente vazia. Não tem até aquele versículo? Aquele ditado? Não tem aquele ditado? Mente vazia. Mente vazia é o quê? Oficina do diabo, não é assim? Eu não quero uma mente vazia. Eu quero uma mente cheia da palavra de Deus, porque essa me renova, essa gera esperança, essa me gera vida, essa gera conforto, essa me traz resposta, essa palavra me traz luz, me traz esperança, me traz renovo. Eu quero uma mente que sabe descansar. E na hora que eu sei descansar, eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu consigo receber direcionamento. E aí, de repente, aparece um pensamento que tu diz assim, ah, meu Deus, Deus acabou de falar comigo. A gente sabe quando é Deus falando, porque é um pensamento diferente. É um pensamento diferente. Então, a gente sabe quando é Deus falando. Mas a nossa mente, ela precisa estar em descanso.
É importante a gente entender que a mente precisa ser mantida nessa condição normal. De mente que sabe às vezes se aquietar, parar. E que sabe determinar, identificar. Eita, tô aprisionada aqui nesse lugar. Ó, compare com condições usuais da nossa mente e você verá o quê? Frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e porque muito frequentemente sentimos falta de sabedoria e de revelação. Por que que a gente se sente pouco sábia? Por que que a gente se sente pouco usada por Deus? Por que que a gente sente que a gente tem pouca revelação da parte do Espírito de Deus? Por quê? Eu vou terminar com esse lembrete, tá? O Espírito Santo, ele tenta iluminar a mente do cristão. O Espírito Santo tenta iluminar a mente do cristão. O Espírito Santo, ele traz informações de Deus ao espírito da pessoa. E se o espírito e a mente estiverem se auxiliando, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Se a sua mente ela conseguir auxiliar o Espírito de Deus naquilo que Deus quer falar, você vai andar em sabedoria. Você vai estar com essa mente aberta. Você vai andar em revelação. Agora, se a sua mente estiver cheia, veja bem, o Espírito Santo tenta iluminar a sua mente. Ele tenta. Agora, se você vai deixar essa mente ser iluminada ou não, aí é uma decisão sua. Aí a gente chama de volta a responsabilidade para vocês. Jesus fala, gente, com um sussurro tranquilo e suave. Vocês já leram a história do profeta Elias? Né? Deus vai e mostra para Elias trovão, relâmpago, faz um monte de barulho quando Elias está lá na caverna. Terremoto, as rochas se despedaçam, caem, um monte de barulho. Às vezes a nossa mente tá assim, com um monte de barulho ao redor, um monte de barulho. Mas como é que Deus fala com Elias? Quando tudo isso passa, vem um sussurro, uma brisa suave. E aí Deus fala. Então, enquanto a tua mente ela estiver barulhenta, enquanto a tua mente estiver cheia de pensamentos, cheia de informação, cheia de preocupação, como que tu vai ouvir o sussurro? Como que tu vai ouvir o sussurro? Mandando tu se acalmar. Não vai acontecer. Então a gente precisa dessa nossa mente alinhada. Essa mente alinhada. Essa mente que decide renovar. E nessas lives, gente, a gente vai falar justamente sobre isso. Várias estratégias pra gente ir renovando. E nessas manhãs que eu vou estar aqui com vocês, a gente vai fazer isso juntos. Eu tô aqui renovando a minha mente com vocês. Eu vou estar aqui pensando sobre tudo isso que a gente vai estar falando. E é o momento de parar e renovar a mente. Se a gente não fizer isso intencionalmente, o dia vai nos consumir. As preocupações vão nos engolir. A agonia vai bater na nossa porta. A gente precisa ser intencional naquilo que precisa ser feito. Ou as coisas não vão acontecer. Vocês viram que eu postei? Os temas vão ser 10 lives dessa, tá? Vão ser 10 lives que a gente vai fazer uma jornada de fé contra a ansiedade. E eu sei que às vezes vai causar até ansiedade parar para ouvir uma live como essa. Mas a gente precisa aprender a quietar a nossa mente. A gente precisa entender qual é a condição que a nossa mente está viciada. Talvez a mente de vocês esteja viciada em estar preocupada. Viciada em estar agitada. E a gente vai ter que fazer um trabalho contrário. Tá? O trabalho contrário. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá bom? O YouTube é @BrunaGallert.
Quando vocês entrarem no @BrunaGallert, tem um monte de coisa. Ó, Tassi, obrigada, querida. Obrigada, tá? Olha o que a gente vai falar. As lives vão funcionar como, gente? Vai ser toda segunda, toda quarta e toda sexta, tá? Segunda, quarta e sexta, pela manhã, às 10 horas. Toda segunda, toda quarta e toda sexta, às 10 horas da manhã. Quarta-feira, agora, qual vai ser o nosso tema? Mente ansiosa e preocupada. Então, nós vamos falar justamente sobre essa mente ansiosa e preocupada, mas a gente vai falar tudo isso com base na palavra de Deus. Eu sempre trago muita informação, eu sempre trago ciência para vocês, eu trago psicologia para vocês em relação à ansiedade, e isso é necessário porque Deus nos dá essa capacidade, essa sabedoria. É importantíssimo, mas também eu entendo que é importante a gente utilizar nossa mente com a nossa fé, utilizar nossa mente com a palavra de Deus, para renovar nossa mente, para sair desse processo de angústia e entrar nesse processo de renovação da mente. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que a gente vai falar nessa jornada, a gente tá falando em questão bíblica, tá? Questão de fé. E vocês vão ver que tudo que eu trago da parte de Deus se complementa na psicologia. Não tem como desfazer, gente. Uma coisa, ela tá conectada com a outra. A nossa mente, a nossa psique, ela foi criada por esse Deus. Ela foi criada, nada disso é novidade para Jesus, gente. Os transtornos de ansiedade, a nossa psique, as nossas estratégias de pensamento, elas estão completamente alinhadas com Deus, porque foi Ele que criou tudo. Ele sabe das nossas conexões neurais, sinápticas, como que acontece. Isso não é novidade para o Criador. É novidade para mim e para você. Então, eu não consigo separar as coisas. A minha mente, o meu espírito e o meu corpo, eles estão completamente conectados. Não tem como eu separar o espiritual da alma. A minha alma, ela está conectada com o meu espírito. O meu espírito, ele habita no meu corpo. O meu corpo sente as emoções da minha alma. Então não tem como eu separar isso e agora eu vou tratar só psicologia. E agora eu vou tratar só o espírito. É uma tríade. São 3 estruturas que se unem. Então, uma coisa complementa a outra. A gente usa as técnicas da psicologia que Deus nos deu sabedoria e entendimento para tratar. E a gente cuida da nossa vida espiritual. A gente precisa cuidar, né? A gente precisa pensar sobre isso, porque isso transforma. O mundo jaz no maligno. O mundo traz peso, o mundo traz morte, o mundo cada vez mais está oferecendo lástima, o mundo cada vez mais está oferecendo desespero e doença. Eu não posso, conhecendo o Deus que eu sirvo, eu não posso me calar, eu não posso me abster. Eu não posso deixar de falar do que Ele é capaz de transformar na vida de quem o adora, de quem o segue, de quem renova a mente com a palavra de Deus que é viva. Então, eu não posso me abster, eu não posso me calar. Eu não posso ficar quieta e não me posicionar diante da nossa realidade. Então, eu preciso aliar tudo isso com a palavra de Deus. Porque tudo é criação dele. Tudo é criação dele. Todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu quero estar aqui para ajudar, para cooperar, né? Para que a vida de vocês, às vezes, seja destravada por uma live como essa. Os pensamentos sejam desbloqueados com uma live como essa. A mente seja transformada com uma live como essa. Então, o fato de eu estar aqui é para ajudar vocês e também me abençoar, porque eu também saio me sentindo abençoada, renovada. Tudo que eu compartilho com vocês gera frutos primeiramente em mim. E eu sei que isso resplandece na vida de vocês, tá? Então, se responsabilizem pela mudança. Não coloquem as expectativas de vocês em mim. Porque de fato eu, Bruna, não tenho nada para oferecer a vocês. Mas o Deus que eu sirvo, sim.
Ele é que renova, Ele que transforma, Ele que faz nova todas as coisas, Ele que modifica pensamento, Ele que nos tira de um lugar de trevas, Ele que nos leva para a luz, Ele que nos dá esperança de uma vida eterna, né? Jesus que nos dá esperança de que esse mundo vai passar, mas aqueles que estiverem nele vão viver. E se você ama a vida, se você quer a vida, foque seus olhos em Jesus. Ele é o único que vai te dizer, olha, não tenha medo da morte, porque comigo você vai viver. Com Jesus a gente só vai mudar de fase, mas a gente vai viver, porque Jesus ele é a vida. Ele é a ressurreição, ele é o único caminho, ele é a única verdade que existe. Então, eu não posso deixar vocês que me seguem, que eu sei que enfrentam esses medos, eu não posso deixar de mostrar que existe um caminho de vida, que leva a gente para esse lugar de vida, de paz, de renovo e de tranquilidade, porque é esse caminho que eu tenho buscado também, tá? Então, eu espero que essa live tenha sido abençoadora e eu vou terminar orando para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigada por esse dia, obrigada pelo início dessa semana. Eu agradeço por esse momento de live, eu agradeço porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Eu agradeço porque tu é bom, eu agradeço a tua palavra. Eu agradeço cada pessoa que passou aqui nessa live, que ouviu, Senhor, essa live e que de alguma forma foi tocada pelo teu Espírito, Senhor, porque como eu disse, eu não tenho poder para fazer isso, mas eu tô aqui como vaso e eu quero ser usado para a tua obra, eu quero ser usado pelas tuas mãos. Usa minha boca, minha vida para abençoar a vida de cada pessoa que tá aqui, para abençoar a minha própria vida, porque eu também, Senhor, eu quero ser a primeira a ter a mente renovada pela tua palavra, que é viva, que é forte, que é eficaz, que é transformadora, que regenera, que modifica e que nos enche de esperança. Eu quero dizer, Senhor, que nós amamos a tua presença e eu quero declarar vida sobre essa semana. Abençoa, Senhor, tudo que nós viermos fazer, que tu seja o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém? Vocês foram abençoadas? I love you so much para vocês também, bruaquedo da minha vida, maravilhosas, bafônicas, lacração. Sim, Claudinha, se tu colocar no YouTube @BrunaGallert, tu vai lá e já me segue. E assina o sininho das notificações que vocês vão ficar recebendo tudo. Eu vou baixar essa live e eu vou colocar lá no YouTube para vocês poderem assistir e compartilhar com aquelas pessoas que não puderam estar conectadas, tá? Quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu espero vocês aqui pra gente falar sobre uma mente ansiosa e preocupada à luz da palavra de Deus, tá bom? Amo vocês também, obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, obrigada. Beijo, vamos lacrar, que seja uma segunda-feira bem abençoada e maravilhosa. Mirra, amiga, I love you. Beijo, tchau.